Olá, meus amigos do canal Elétrica Virtual. Pessoal, estamos mais uma vez aqui com vídeo e dessa vez aí nós vamos trazer uma informação muito importante para todos que querem aprender elétrica, principalmente aqueles também que já estão na área, já estão atuando, já estão trabalhando na área da eletricidade. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui um disjuntor que sofreu um aquecimento em um dos polos. Chega mais aqui, vou dar um zoom, mostrar para vocês. Nesse polo aqui, ó, ele sofreu esse aquecimento, ok? E danificou aí, queimou o invólucro do disjuntor, ok? É um disjuntor tripolar, não é trifásico, tá bom, pessoal? Tripolar, porque são 3 fases, e uma das fases, aqui, conforme estamos identificando, é a fase R, onde houve esse aquecimento, tá? Mas eu quero falar com um pouco mais de detalhes sobre esse ocorrido. Eu vou mostrar para vocês em loco como que foi feita essa instalação e o que ocorreu. Nesse vídeo fica claramente aí uma das aulas que nós aprendemos sobre elétrica, que é a primeira lei de Kirchhoff. Isso mesmo. Se você não sabe o que significa a primeira lei de Kirchhoff, fique atento nesse vídeo, já pega aí seu caderno, uma caneta ou um lápis, comece a fazer anotações. Eu coloquei algumas coisas aqui na lousa. Após nós mostrarmos essa instalação, eu vou aqui na lousa explicar um pouco mais de detalhe. Então é bom você fazer algumas anotações para ficar bem gravado e não perder nenhum detalhe. Então nós vamos fazer aqui uma explicação, vamos fazer uma explicação do que ocorreu e falar sobre a lei de Kirchhoff. Então é isso, pessoal. Neste vídeo vamos falar da primeira lei de Kirchhoff. Então, pessoal, já chama os seus amigos, já compartilha esse vídeo para os seus colegas, para os seus parentes. Chama todos e vem para a sala porque vamos falar de elétrica. Vamos lá, pessoal. Muito bem, meus amigos, estamos aqui diretamente em um quadro. Eu quero mostrar para vocês esse circuito aonde a gente vê claramente a primeira lei de Kirchhoff, né? A lei dos nós. Eu queria compartilhar com vocês essa informação. Vamos lá, observe aqui, nós temos o disjuntor principal. Esse disjuntor principal aqui, vou aproximar, ele é de 63 amperes. Olha lá, 63 amperes. A saída do circuito, do disjuntor, ele tem 3 cabinhos aqui, que é o circuito, beleza? E esse cabinho se conecta nesse disjuntor aqui embaixo, que aí tem uma sequência de 4 disjuntores com as suas respectivas cargas, que as cargas, no caso aqui, são indutivas, né? São exaustores. E aí vamos observar as correntes de proteção desses disjuntores. 25 amperes, 25, esse daqui é diferente, foi de 40 e esse é de 25. Bom, já vou falar para vocês que esse disjuntor de 40 ele foi substituído. Antes era todos de 25 amperes. E por que foi substituído? Aí, conforme a primeira lei de Kirchhoff, né, a lei dos nós, que a corrente que entra, a saída é a soma de todas as correntes que entram no circuito, ou seja, no nó, beleza? No caso, a soma de todas as correntes aqui é a que sai aqui nesse circuito, ou seja, que sai no nó. Aqui, onde eu estou mostrando para vocês, é exatamente considerado um nó, segundo a lei, né, a primeira lei de Kirchhoff. Então é isso, pessoal. Como que nós vamos entender melhor essa situação? Suponhamos que esse exaustor, na fase R, ele tem uma corrente de 10 amperes. 10 amperes. Esse segundo também, na fase R, tem 10 amperes. Esse terceiro tem 8 amperes. E esse quarto tem 10 amperes. Ou seja, no total de 38 amperes. Beleza? Eu só tenho 38 amperes, significa dizer que esse cabo aqui, essa fase R, vai circular uma corrente de 38 amperes. Mas observe que ele está conectado aqui no terminal desse disjuntor. Se ele está conectado no terminal desse disjuntor, esse terminal
ele precisa suportar essa corrente que está circulando nesse terminal de 38 amperes. Então, se o disjuntor que estava instalado antes era de 25, então a corrente que suportava esse disjuntor era de 25. Então, aqui tinha um aquecimento que gerava aí esse aquecimento e derretia o invólucro desse disjuntor. Eu vou mostrar para vocês nas imagens o que aconteceu. Foi substituído esse disjuntor aqui com a capacidade maior, porque é onde está o nó, beleza? Nesses terminais aqui, ó, RST, onde está os nós, que é as fases, beleza? Então, se aonde está o nó, precisa que esse terminal tenha uma capacidade maior do que os demais, tá bom, pessoal? Então, observe que o de cima é de 63, o cabo é de 10 milímetros, e o disjuntor é de 40 amperes. Dessa forma, não é para sofrer esse aquecimento. Muito bem, meus amigos, mostramos para vocês aí na prática a aplicação da lei de Kirchhoff, e agora na lousa eu fiz alguns desenhos aqui e com um pouco mais de detalhe eu vou ainda continuar essa explicação. Então fique atento aí, tá bom? Então o que nós mostramos para vocês lá na instalação em loco. Vamos lá, pessoal. Não vou me alongar muito isso aqui para não se tornar assim, uma repetição do que nós já mostramos lá, tá ok? Mas conforme eu falei para vocês, lá é uma carga indutiva de motores exaustores, beleza? Então, eu fiz um desenho aqui, uns quadradinhos, não muito oficial, um desenho não muito oficial, o objetivo é apenas mostrar para vocês, para que possa entender, o disjuntor de 63 amperes geral, e aqui os 4 disjuntores que vai alimentar as cargas que são os motores, tá ok? Então estão aqui. Então, o que nós entendemos lá em loco? O disjuntor geral, ele sai aqui a alimentação para esses 4 disjuntores parciais via cabo. É um cabo de 10 milímetros, tá? Conforme nós identificamos lá. Esse cabo aqui é um cabo de 10 milímetros quadrado, seção transversal. E aqui, esses disjuntores, ele tem uma derivação por barramento tipo pente. Quem não conhece o barramento tipo pente, existe barramento tipo pente bipolar e tripolar, tá bom? Esse aqui é o tripolar, porque o circuito é trifásico. Então observe que os cabinhos estão entrando aqui, pessoal, ó, observe, está entrando aqui nesses contatos desse disjuntor aqui. E desses contatos, através do barramento tipo pente, está derivando para os demais disjuntores, beleza? Então, o que nós identificamos aqui conforme a primeira lei de Kirchhoff, né? Que a soma das correntes que sai daquele nó é também a soma do que da corrente que está entrando. Então, vamos entender. Se esse circuito aqui, ó, conforme eu falei para vocês, tá? Nós temos 10 amperes aqui, nessa fase, 10 aqui, 8 aqui e 10 aqui. Então, nós contabilizamos aqui 38 amperes, tá? Uma corrente de 38 amperes. Então, por cada circuito desse aqui, eu tenho essa corrente. Então, se eu tenho 38 amperes, onde que eu tenho os 38? Eu falei que eu tenho 10 aqui, 8 aqui e mais 10 aqui. O 38 amperes, onde que ele vai estar? Vai estar exatamente aqui, tá, pessoal? Nessa fase aqui R, conforme nós falamos, 38 amperes vai estar nessa fase R. Se ele está nessa fase R, o 38 amperes, então neste cabinho aqui ele está carregado e nesse ponto aqui do disjuntor tem 38 amperes. Porém, esse disjuntor, tá? Coloquei aqui o disjuntor 20, 20, 20, lá em logo estava 25. Coloquei aqui só para nós termos essa didática. Então, coloquei aqui de 20. Então, se eu tenho aqui 20 amperes em cada disjuntor, então significa que os contatos desses disjuntores, os terminais, suportam exatamente 20 amperes. Se eu tenho 38 amperes
circulando nesse contato, está passando nesse contato, então esse contato não vai suportar essa corrente por algumas horas ou alguns minutos, não irá suportar. Se é um pico instantâneo, um pico rápido e por alguns segundos, beleza, mas por permanecer alguns minutos ou algumas horas, esse contato não irá suportar. Irá acontecer exatamente isso aqui que aconteceu, tá? Vou chegar um pouco mais próximo, beleza? Então irá sofrer esse aquecimento. Por quê? Conforme a lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff que nós estamos falando. Concentrou-se aqui, nesse ponto do terminal do disjuntor, uma corrente maior do que o disjuntor suportaria. Por isso que houve esse aquecimento e derreteu, danificou o invólucro do disjuntor, tá bom? Então é isso. Como que seria então para resolver, para não ter esse problema? Né? Se esse disjuntor, o mesmo disjuntor, vamos observar agora aqui esse esquema embaixo aqui, tá bom? Esse esquema embaixo. Ó, tem o mesmo disjuntor e aqui, ao invés de ser cabo, pessoal, aqui, ó, ao invés de estar derivando com cabo, eu faço uma derivação por barramento, tá? Aqui, ó, por barramento. E aí, desse barramento, eu faço a mesma derivação conforme a quantidade de cargas. Não são 4 disjuntores para 4 motores exaustores. Pronto, tem aqui, beleza? É só você separar certinho e vai funcionar de forma correta. Aqui eu tenho maior ventilação desses barramentos, tá? E aí não terei aquecimento no disjuntor, não haverá nenhum aquecimento no disjuntor, tá bom? Porque eu tenho uma boa distribuição aqui e ventilação, e a corrente irá circular de forma bem tranquila. Então, aonde que os pontos iriam se concentrar? A corrente iria se concentrar aqui conforme o nó, tá? Seria exatamente por cada barramento desse aqui, ó. Cada barramento desse aqui vai suportar a corrente determinada, e não nesses disjuntores, tá? Então, dessa forma aqui, esse esquema elétrico, essa parte aqui embaixo que nós desenhamos, é o que resolveria, tá bom? Mas nós resolvemos de uma outra forma lá, que foi aumentando a capacidade do disjuntor. Trocamos o disjuntor que estava de 25 e colocamos um de 40 amperes. Está próximo da corrente, que é 38, está um pouco próximo, tá? Mas também vai estar com a corrente, irá suportar uma corrente maior, né, do que o que está passando no circuito. Então é isso. Beleza, pessoal? Agora, aqui desse outro lado, né, nós escrevemos aqui a primeira lei de Kirchhoff, a soma de todas as correntes que chegam a um nó. Onde que é o nó? Vou explicar para vocês aqui desse desenho. Um nó é igual à soma de todas as correntes que saem dele. Para explicar melhor tudo isso que nós estamos falando, que parece um linguajar diferente do português, mas nós vamos entender agora aqui nesse esquema. Suponhamos que você tem uma extensão e essa extensão vai ligar algumas lâmpadas vai estar ligando. É exatamente isso aqui, tá bom? Eu desenhei aqui uma extensão, ó, uma extensão desenhada aqui, beleza? E aí nós vamos entender um pouco o que é o nó, tá bom? Aqui eu tenho o plug, e aqui nesse plug eu vou sair com, no caso de corrente alternada, não é mais nem menos, tá, pessoal? Tomem cuidado com isso. Nós vai sair aqui com a fase, ó, com a fase, e aqui neutro, ó. Vai sair com neutro. E no meio é o aterramento. Então, corrente alternada é fase e neutro. Corrente contínua é mais e menos. Então, vou trabalhar aqui corrente alternada, então é fase e neutro. Vamos lá. Tem o plug. Neste plug aqui, na fase, eu vou sair. E aqui neste ponto, ó, neste ponto, eu vou estar fazendo uma derivação para a lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3. 1, 2 e 3. Quando eu faço essa derivação,
aí cria-se um nó aqui, ó. Onde que está o nó? Ele está exatamente aqui, nessa derivação, tá, pessoal? Nessa derivação. E por que está o nó? Conforme o anunciado aqui da lei de Kirchhoff fala. Aí vamos colocar aqui uma corrente aqui, ó, um aparelho de medição para nós medir aqui corrente, beleza? Um perímetro. Vou colocar um perímetro aqui. E aí vamos entender a corrente que está circulando aqui nessa tomada. Suponhamos que essa tomada aqui, ela tenha 10 amperes, tá? Ela suporta 10 amperes. 10 amperes. E essa lâmpada, cada lâmpada ela tem 3 amperes. Tá? A corrente são 3 amperes cada lâmpada dessa aqui que circula. Então, onde que tem todas as somas e onde que soma todas as correntes? Vamos lá. Se eu coloquei o aparelho aqui, nesse ponto até a lâmpada eu tenho 3 amperes. Medi aqui 3 amperes. Desse ponto a essa lâmpada, medi também 3 amperes. Desse ponto a essa lâmpada também medi 3 amperes. Beleza? Então, esse cabinho aqui, ó, coloquei um amperímetro, o alicate amperímetro, medi 3 amperes, aqui medi 3 amperes, aqui também medi 3 amperes. Só que aqui ele se junta, ele se une. E nessa união que chamamos de nó, onde há essa derivação, então, se tem essa soma de todas as correntes, então vamos somar aqui 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Então, aqui vai estar circulando 9 amperes. Se fosse 10 amperes, que circulasse aqui, ainda o invólucro desse plug, os terminais desse plug ainda suportaria, tá bom? Se fosse 10 amperes, porque ele está no limite aqui de 10 amperes. Se fosse 15 amperes, talvez aí já não iria suportar por algum tempo, porque iria sofrer aquecimento e iria derreter. Tá bom? Então tomem cuidado aí com alguns eletrodomésticos que está derretendo aí os plugs. Quando você coloca lá na tomada, é algum aquecimento que está tendo, uma corrente a mais aí que está derretendo, tá bom? Pode ser um cabinho folgado que está causando esse aquecimento. Mas nesse caso aqui, seria por sobreaquecimento do circuito, sobrecarga do circuito, e que nesse caso não acontece. Então o objetivo aqui desse circuito vai mostrar para vocês de onde que é derivado o nó. Então é exatamente aqui. Aí tem um neutro que liga todas as lâmpadas e o do meio é o aterramento. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenha ficado bem claro para vocês essa primeira lei de Kirchhoff. Compartilhe aí com seus amigos. Fala para os seus amigos sobre essa aula que nós passamos para vocês. E é isso. Nós vamos estar trazendo aqui conteúdo bacana para todos. Eu quero agora abrir um espaço aqui para mandar um abraço para uma galerinha aí que está prestigiando o nosso trabalho. Muito bem, meus amigos, eu quero deixar aqui um forte abraço para a Elizabeth em Ribeirão Preto. Não só a Elizabeth que está assistindo nosso conteúdo, mas também a todos vocês aí de Ribeirão Preto. Também ao Juarez, aquele forte abraço. Pessoal, também quero mandar um abraço aí para Cícero, em Ceará, Fortaleza. Cícero, meu forte abraço aí para vocês e todos vocês aí de Fortaleza que está também compartilhando o nosso trabalho, assistindo o nosso conteúdo. Deixa aqui no comentário você que eu não citei aqui nesse vídeo, para que eu possa mandar um forte abraço no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, estou muito feliz. Eu sei que vocês estão aí prestigiando o nosso trabalho. Deixe no comentário, pode comentar o que vocês estão achando, o que vocês querem assistir, quais são as dúvidas. Estamos aqui para ajudar. Então fica meu forte abraço e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!